Abram nossas Bíblias, o livro, o tema desta campanha. Não poderia ser melhor, né? Aleluia. Livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16. Não poderia ser, né? Cair melhor na noite de Santa Ceia, falar sobre renúncia, renunciando o meu eu, né? Glórias a Deus. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, né, de poder estar mais uma vez ministrando a palavra de Deus, né? Estou na dependência do Senhor. Peço ao Senhor que me use para falar com a igreja. Quero também agradecer ao pastor Diego, né, que sempre tem feito nos convite para estar ministrando, missionária Érica e toda a igreja, né, que ora por mim, intercede pela minha vida. Foi uma responsabilidade muito grande. Quando o pastor falou de renunciando, nós já fizemos uma vez com os jovens e foi muito bom, mas eu não foi ministrado uma palavra como num culto, né? Foi mesmo quando tinha os ensaios dos jovens, nós oramos e nós temos aprendido muito através dessas campanhas de falar de renúncia, né? Só que nessa oportunidade nós iremos ministrar, né? Confesso aos irmãos, não para que os irmãos achem, olha que sugoi, né? Presbítero Marcelo, mas desde o dia que o pastor me fez o convite, eu estou jejuando, porque eu falei, não vai ser fácil. Levante, nós temos, faz mais ou menos um mês, né, pastor? O pastor convidou, né? Um mês eu propus buscar a face do Senhor, e o jejum também é uma renúncia, né? Uma forma de renunciar ao nosso querer, né? E eu aprendi muito com o Senhor. Nessa noite eu quero transmitir aos irmãos. Espero que os irmãos também aprendam junto comigo, porque nós estamos aprendendo junto, amém? Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, andai no Espírito e não satisfazeis a consciência da carne, amém? Os irmãos podem tomar os nossos assentos, amém, irmãos? Este texto é um texto a qual o apóstolo Paulo escreve à igreja de Gálatas, da Galácia do Sul, né? Fala sobre a vida pelo Espírito, né? E renúncia, né? É isso. Este versículo diz tudo em poucas palavras, né? Que é o que? Andar no Espírito e não cumprir a concupiscência da carne, né? O crente, ele tem duas lutas. Uma espiritual e a outra é contra a própria carne, né? E nós, o pastor Diego colocou esta campanha, renunciando o nosso eu. Os irmãos sabem qual é a profundidade de falar de renunciar o nosso eu, ou as nossas vontades, a nossa carne. É algo muito difícil, porque Deus falou assim, Jesus Cristo disse, né? Que o Espírito, ele é forte, mas a carne é fraca, né? Glória a Deus. Então, nós sabemos que o crente, se ele anda na presença do Senhor, ele não cumpre essa concupiscência da carne. Ele consegue manter-se. Mas quando o crente não anda na presença do Senhor, ele é um alvo fácil a cair no pecado, no erro, e cumprir, fazer, né? Realizar os desejos da carne. E aqui fala, né? Este texto fala sobre algumas obras da carne. Se os irmãos quiserem acompanhar junto comigo, diz assim que é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, peleja, dissensões, facções, inveja, bebedice, orgia e coisas semelhantes a esta, as quais acerca vos declaro, como já antes vos preveni, né? Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então isso é algo muito importante, meus queridos, porque a nossa salvação
ela está, né, ligada à nossa vida, Ou seja, se nós praticarmos estas coisas, nós não iremos para o céu. Paulo, ele disse em Romanos capítulo 8, esse dia eu aprendi com o irmão Silvio, algo muito interessante. A gente não conhecia o pecado até não conhecer a lei, né? Quando começou a lei, a gente soube que é errado, e aí nós reconhecemos que nós somos pecadores. Nós só reconhecemos que somos pecadores quando nós conhecemos a lei, ou seja, nós conhecemos a palavra de Deus. Nós reconhecemos que nós somos pecadores, porque nós cometemos tais coisas. Só que a Bíblia diz, meus queridos, que nós devemos nos andar no Espírito. E o que é andar no Espírito, né? Andar como Jesus andou, né? Paulo, ele faz quando ele fala que ele já está crucificado com Cristo e ele já não vive mais, ele fala assim, já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O pastor sempre fala, e a gente quer o Salvador, mas não quer o Senhor, né? Porque o Salvador é o que leva nós para o céu, mas o Senhor é aquele que cuida, dirige os nossos passos, guia os nossos passos. Porque o crente, meus queridos, ele não tem, muitas das vezes, força para renunciar o pecado, renunciar a sua vontade, o seu querer. O crente, ele tem uma facilidade de falar ser cristão, mas viver como um cristão é diferente. Ser religioso é fácil. Agora, seguir a Jesus é fácil? Jesus, ele chegou aos discípulos e disse assim, olha, se vocês quiserem vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu aprendo 3 coisas nesse texto, quando ele fala de renunciar a si mesmo. Os discípulos, para serem discípulos de Jesus, ele falou, só se você renunciar, tomar a sua cruz e seguir a mim, vocês serão os meus discípulos, senão não. E o que é seguir? O que é renunciar a si mesmo? Jesus, ele falou, renuncia a si mesmo. É renunciar, meus queridos, tudo, por Jesus, por amor a Jesus. Jesus, ele deu o maior exemplo de renúncia. Os irmãos sabem, Filipenses 2 fala que ele se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de homem e veio, morreu na cruz por nós, por cada um de nós. Ou seja, ele largou tudo. Ele estava lá no seu trono, tinha tudo, mas ele veio na terra, se fez forma de homem e sofreu por cada um de nós. Para quê? Para nos dar a salvação. Esvaziar, meus queridos, é uma coisa que muito crente não consegue. Infelizmente. Sempre está agarrado em alguma coisa. Sempre está agarrado em algo. Eu vi uma historinha, eu achei muito interessante, que fala que tinha um grupo, que eles estavam andando aquelas canoas, aqueles negócios, descendo a correnteza, né? E de repente, ali começou um redemoinho. E eles foram lançados para fora do barquinho ali. E aí, de repente, o que ele fez? Aqueles foram arremessados, só que uma pessoa conseguiu segurar no barco. E esse barco ficava rodando no redemoinho. Enquanto as outras pessoas foram jogadas, lançadas para fora, a correnteza conseguiu levar para um lugar seguro. Só que aquela pessoa estava achando que estava seguro, segurando aquele barquinho. Mas não sabia o perigo que era ficar segurando aquele barquinho. Se aquele barquinho virasse em cima dessa pessoa, o que aconteceria? Essa pessoa ia se afogar, poderia perder a vida. É a mesma coisa. Nós, meus queridos, muitas das vezes estamos segurando algo e não queremos renunciar isso. Não queremos renunciar. Só que nós não sabemos o perigo que tem ficar segurando. Muitas das vezes nós queremos algo, né? E nós deixamos Cristo, deixamos servir a Deus. Para quê? Para ficar
cumprindo ali, né? Que está satisfazendo o desejo da carne. Porque nós achamos que é melhor. Mas a Bíblia diz que tais não herdarão o reino de Deus. Por isso nós temos que tomar cuidado. Se nós se colocamos na presença do Senhor, se colocamos na disposição de Deus, vamos andar como Ele andou, vamos viver como Ele viveu, uma vida santa, porque isso Ele diz, sede santo, como eu sou santo. Deus, Ele quer isso, Ele fala assim, não vos amoldeis como era no passado. Não como era no passado. Outrora a gente nós cumpríamos, né? Nós satisfazíamos os nossos desejos, mas agora é diferente, meus queridos. Nós servimos a Cristo. Nós temos que nos esvaziar deste eu, que sempre quer, eu quero, eu posso, eu faço. Nós temos que esvaziar disso. O crente, ele fala assim, olha, eu posso fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ele nunca fala assim, se Deus estiver na direção da minha vida, guia meus passos, Senhor, mostra-me o caminho. É fácil, meus queridos. O eu ali fala, olha, eu posso isso aqui, eu quero isso aqui. Realmente, Deus, ele dá o livre-arbítrio para a gente, escolher o que nós queremos. Deus não interfere, meus queridos, nas nossas escolhas. Deus, ele nos direciona. Se nós pedimos a Ele, Ele nos direciona. Porque tem muita gente que às vezes fala assim, eu vou comprar isso aqui. E não sabe se é da vontade de Deus. Em vez de chegar e falar assim, não, olha, Senhor, se for da Tua vontade eu comprar isso, e não for fazer mal a mim, me abençoa. Me direciona. Guia meus passos. E o que acontece? Se for da vontade de Deus, Deus vai te abençoar. Mas tem gente que compra um negócio e depois fala, Senhor, me ajuda a pagar isso aqui, que agora o que eu vou fazer? Aí começa a passar por momentos difíceis, começa a ter ali. Por quê? Porque não foi guiado por Deus. Esse eu nosso nos leva. Jonas, meus queridos. Jonas, quando ele foi, Deus falou assim, Jonas, você vai lá para Nínive. Você vai apregoar. Ali vai falar, olha, vai vir o juízo. Mas Jonas falou, eu? Eu não. Eu não vou não. Não por quê? Porque ali aquele povo ali era um dos inimigos de Israel. Ele ia querer a salvação do seu inimigo. Ele queria que mais descesse o juízo mesmo de Deus ali, e aquele povo fosse consumido. O eu dele dizia tudo isso. E ele falou, não, agora eu vou entrar no barco, mas eu não vou para Nínive, eu vou para Tarso. E o que aconteceu com ele? Ele foi caindo. Porque ele foi, primeiro, dormir. Depois ele foi jogado em alto mar, vivendo nas entranhas de um grande peixe. Ou seja, o eu dele estava falando mais alto. O eu dele. Mas quando ele se esvaziou, ele reconheceu que não é da vontade dele. Quando ele reconheceu que não era aquilo que tinha que acontecer, que ele tinha que ir, quando ele falou, não, agora, Senhor, guia meus passos, Deus foi lá, levou ele até lá, num lugar seguro. E o que ele fez? Apregoou, fez a vontade de Deus, aquele povo se converteu. Ou seja, aquele que não, meus queridos, que não obedece a Deus, que fala, eu não quero, eu não vou, é aquele que cai. Aquele que cai, e cai feio, meus queridos. Infelizmente cai feio. Mas quando a gente se esvazia de nós, quando Deus fala, olha, você vai fazer isso, amém. Amém, eu vou. Quem sabe quem fez isso? Moisés. Moisés foi no deserto, aquela sarça ardente falou assim, o Senhor falou, olha, Moisés, o clamor do meu povo chegou até mim. E eu vou libertar o meu povo da mão dos egípcios. Mas você é o escolhido, a qual eu vou levantar para tirar o meu povo. Moisés pegou e falou, eu não sei nem falar. Mas eu, Senhor? Ele falou assim, você. Porque as palavras quem coloca na sua boca sou eu. Ele falou, mas o que eu direi?
Se eles me perguntarem, fala, diz que o eu sou vos enviou. E Moisés assim fez. Moisés foi lá e conseguiu tirar aquele povo das mãos do faraó, na direção do Senhor, porque foi tudo na direção do Senhor. As pragas, tudo Deus falava, vai e faz isso, vai e faz aquilo, vai e faz assim, vai e faz assim. E o que Deus fez? Abençoou. Imagina se Moisés falasse, olha, porque foi difícil, eu creio que foi difícil para uma pessoa sendo príncipe do Egito, que Moisés ia ser príncipe do Egito. Renunciou, saiu ali do coisa, foi para o deserto, passou pelo deserto, teve um encontro com Deus. E eu imagino que para nós seria difícil. Eu não ia querer isso, a morte dos primogênitos. Acho que foi a coisa mais difícil que Moisés ele teve que fazer. Ver os primogênitos dos egípcios morrer, né? Não seria fácil, né? Como que seria que estava o coração dele? Porque chegar para falar, olha, a rã vai encher de rã, vai encher de gafanhoto, vai fazer isso, vai fazer aquilo, é fácil. Agora querer a morte dos primogênitos, falar, né, que os primogênitos seriam mortos, é difícil, né? Para um coração, mesmo que a pessoa seja mal, né? Ninguém vai querer ver uma criança, né, morrer. Mas ele obedeceu ali a Deus e foi. E Deus libertou. Eu aprendo aqui, meus queridos. Ele renunciou para fazer. E o povinho que deu trabalho, né? Ele renunciou porque ele teve que ainda guiar o povo por longos e longos anos até a frente da terra prometida. E o povinho que deu trabalho, né? Os irmãos conhecem a história, né? O povinho que deu trabalho. Você imagina um povo que deu trabalho, mas ele sempre foi fiel a Deus. Ele sempre esteve na direção de Deus. Ele sempre foi guiado por Deus. E ele foi abençoado, né? Ele herdou o reino dos céus. Ele herdou o reino dos céus. Então, meus queridos, nós temos que ser fiel. Temos que seguir os passos de Jesus. Temos que obedecer a Deus, renunciar o nosso querer, a nossa vontade, porque nem sempre o nosso querer e a nossa vontade é o querer e a vontade de Deus. A Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem o nosso querer, nem a nossa vontade. Deus, o que Ele quer é o melhor para nós. Muitas vezes nós queremos coisas que dão alegria momentânea, mas Deus, Ele quer nos dar alegria eterna. Aleluia! É eterno, meus queridos. O que Deus tem para mim e para você não vai fazer mal para mim e para você. Mas o que o inimigo tem para mim e para você, isso aí, meus queridos, é ruim, é mal. Os irmãos sabem. Eu já fui no mundo, eu conheço. Nunca me fez bem o que eu fazia outrora. Hoje, tudo que eu faço na direção de Deus, eu sou abençoado por Deus. Eu tenho uma alegria em fazer. Renunciar. Aí diz também, tome a sua cruz. Aí os irmãos devem pensar assim, né? Tomar a cruz é igual eu vi um estudo que falava assim, tomar a cruz não é... Muitas vezes está uma contenda com a esposa, com o filho, fala assim, olha a minha cruz aí, olha a minha cruz. A cruz não é isso, meus queridos. Ou cruz pesada, né? Mas isso não é cruz. Sabe o que significa cruz? Quando Jesus falou, olha, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Ele falou de compromisso. Aleluia. Compromisso com Deus. Sabe por quê? Jesus, ele disse que ele se esvaziou de si. E o quê? Ele morreu na cruz, né? Morreu até a morte, ali até o coisa. Ele seguiu, ele foi, não foi? Ou seja, compromisso. Ele tinha um compromisso com Deus. Quando ele desceu a terra, ele tinha um compromisso com Deus. Sabe qual que era? De morrer por mim e por você. Na cruz, verter o seu sangue. Para quê? Para nos dar a salvação. Para nós estarmos aqui hoje. E ele teve um compromisso que foi sério. Porque sofreu o que ele sofreu. Porque ele era homem também. A Bíblia diz que ele era Deus, mas ele também era homem. Você imagina quantas vezes sendo açoitado,
carregando uma cruz, mas ele tinha um compromisso com Deus. Ele falou que ele ia até o fim. Ele falou assim, olha, como o irmão Borges falou na semana passada, que ele fala assim, olha, se possível, né, livra-me desse cálice, mas contudo faça a tua vontade. Ele falou que era para fazer a vontade do Pai. Ou seja, meus queridos, ele carregou a cruz, ele sofreu porque ele tinha compromisso, ele tinha um compromisso. E nós temos compromisso com Deus? Nós temos compromisso com o Senhor? Deus, ele fala que se não tiver compromisso, não tem como ser seus discípulos. Tomar a cruz é ter compromisso. Como eu disse Moisés, ele tinha um compromisso com Deus. Ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Será que nós estamos indo até o fim? Seguindo a Jesus, indo até o fim? Moisés, quantas vezes o faraó deu a dar risada dele e falou assim, não, isso aí, né? Até os meus magos ali, eles conseguem, eles fazem. Até os meus magos conseguem lá fazer o cajado virar uma serpente, isso e aquilo. Quantas vezes? Foram 10 pragas. 10 vezes os egípcios, o faraó, falando assim, não, isso aí é pouco, isso é pouco. Mas ele não foi, ele falou assim, eu tenho um compromisso com Deus, eu vou. E ele foi até o fim. Ele conseguiu libertar e levar o povo de Israel até a terra prometida. E como eu disse, o povinho que deu trabalho, né? Mas o que? Ele tinha um compromisso com Deus. Ele ia até o fim. Podia levantar o que for. Pode fazer o que quiser. Pode ter um mar vermelho. Pode se levantar os amalequitas. Pode fazer o que for. Ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Isso é ter compromisso com Deus. Nós renunciamos a nós e temos compromisso com Deus. Aí eu venho falar o terceiro ponto, que é seguir a Jesus. Tome a sua cruz, esvazie-se, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí eu falo que aí entra as lutas, as adversidades, as provas. Aí entra. Porque quem segue a Jesus passa por momentos difíceis. Jesus falou, né? Que no mundo tereis aflições, né? Ou seja, se você está seguindo a Jesus, você passa por luta. Você vai passar por prova, você vai passar por momentos difíceis na sua vida, mas você vai estar na direção de Deus. Por quê? Porque você se esvaziou de si mesmo, você tem compromisso com Deus e Deus tem compromisso com você. Aleluia! Deus só vai ter compromisso conosco quando nós dermos espaço para Deus em nosso coração. A Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo, né? Ou seja, se nós andamos conforme a carne, nosso coração está cheio de quê? Pecado. Estamos cheios de pecado. Então o Espírito Santo não habita em nós. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala em vários textos, ali ele fala sobre o pecado, ele falando que ele conheceu a graça do Senhor Jesus Cristo. Então ele renunciou ao pecado, ele morreu, ele se transformou um homem novo. Ele morreu para o mundo, para o pecado, depois que ele conheceu a lei. Ele morreu para o pecado para viver em Cristo. Tanto é que ele fala, né? Viver para Cristo e morrer é lucro, né? Por quê? Porque ele sabia que ele ia para o céu. Porque ele seguia, ele servia ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Nós, meus queridos, temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Por quê? Renunciar a isso, é amar a Deus. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Eu tenho uma casa. Eu tenho uma casa. Tenho as coisas, tenho meus afazeres. Eu tenho.
mas eu amo a Deus e eu sirvo ao meu Senhor e não troco o momento de estar na presença do Senhor para fazer outras coisas. Porque tem muita gente que troca, né? Vamos dizer, eu acho engraçado que nós temos 2 horas no sábado, 2 horas no domingo, 2 horas na terça-feira. São 6 horas. Dentro de 7 dias. Não, na terça-feira é 3 horas, né? 3? Dá 2 horas? Mais ou menos 2 horas. Ou seja, nós damos 7 horas. Vamos pôr aqui alto, 7 horas. Durante 7 dias. Pouco, né, para Deus. Por quê? Porque nós não renunciamos. Muitas das vezes, e olha lá ainda, se nós vemos todos os cultos, né? Tudo bem, o trabalho a gente entende, mas muitas das vezes nós estamos com os nossos olhos tão focados em outras coisas que nós deixamos de servir ao Senhor, de adorar a Ele, de orar, de buscar a presença dEle. Nós devemos renunciar, meus queridos, nesses momentos. O pastor falou uma vez, e eu aprendi isso, eu acho até, que ele falou assim, olha, você tem um dia, das 8 da manhã até as 8 da noite. Você tem das 8 da manhã, são 12 horas, não são? Mais ou menos 12 horas, né? Das 8 às 8. 12 horas. Para a gente fazer algo. Para a gente fazer tudo o que nós devemos, né? Por exemplo, se tivermos que limpar a casa, se tivermos que lavar o carro, se tivermos que fazer isso, fazer aquilo, nós temos que fazer compra, temos 12 horas. Se nas 12 horas você não conseguiu fazer, não quer dizer que em 2 horas, das 8h30 até as 10h30, você vai conseguir fazer. Porque das 8h30 às 10h30 já muitos lugares estão fechados. Se for lavar, por exemplo, o carro das 8h30 às 10h30, à noite quase não vai ver, não vai saber se está limpo, se está sujo. Ou seja, nós colocamos o que? Algo na frente de Deus. Nós colocamos a nossa vontade. Às vezes eu quero isso, então eu não vou para a igreja hoje porque eu quero fazer isso. Não pode, meus queridos. Isso não pode acontecer. Nós temos que renunciar isso. Maria e Marta, lembra de Maria e Marta? Maria estava lá nos pés de Jesus, só recebendo, né, as bênçãos do Senhor, ouvindo, crescendo ali, enquanto Maria estava ali, Marta estava só ali, trabalhando. Aí ela ainda foi até falar para Jesus, Jesus, mãe, pede para ela vir me ajudar. Ela falou assim, não, a parte dela não será arrancada, ela escolheu a melhor parte, ficar na presença do Senhor. É verdade. Por isso eu falo, meus queridos, muito crente acaba sendo fraco, acaba caindo, não aguentando as lutas, as provações. Por quê? Porque não está na presença de Deus, não está buscando, não está ouvindo a voz de Deus, não. Prefere ficar fazendo ali, trabalhando.